Essa é a história de uma empresa que já foi uma das marcas mais poderosas do planeta. Uma empresa que estava presente nas casas de milhões de pessoas. Uma empresa que registrou momentos que nunca mais voltariam. O primeiro aniversário de uma criança. Uma viagem em família. Um casamento. Um momento histórico. Por décadas, quando alguém pensava em fotografia, existia um nome que vinha imediatamente na cabeça. Kodak. Mas existe uma ironia nessa história que poucas pessoas conhecem. A empresa que ajudou o mundo a guardar suas memórias. Foi a mesma empresa que criou uma tecnologia capaz de destruir o próprio império. A Kodak inventou a câmera digital. Ela criou uma das maiores mudanças da história da fotografia. Mas, em vez de dominar o futuro, ela acabou sendo derrotada por ele. Como uma empresa tão poderosa conseguiu cair? Como um gigante que parecia impossível de derrubar acabou ficando para trás? Essa é a história da Kodak. A queda de um dos maiores gigantes da fotografia. No final do século XIX, tirar uma fotografia era algo completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existiam celulares com câmeras. Não existiam redes sociais. Não era possível simplesmente pegar um aparelho, apertar um botão e guardar uma lembrança. A fotografia era algo caro, complicado e limitado para poucas pessoas. Era necessário ter equipamentos grandes, conhecimento técnico e muita paciência. Foi nesse cenário que surgiu George Eastman, um homem que acreditava que a fotografia não deveria ser apenas para profissionais. Ela deveria estar nas mãos de qualquer pessoa. Em 1888, nasceu a Kodak. E a ideia da empresa era revolucionária. Simplificar a fotografia. Tornar algo complicado em algo acessível. A famosa ideia da Kodak era: você aperta o botão, nós fazemos o resto. E essa frase mudou completamente a história da fotografia. Pela primeira vez, pessoas comuns poderiam registrar suas próprias histórias. A Kodak não estava apenas vendendo uma câmera. Ela estava vendendo uma experiência. Ela estava vendendo lembranças. E foi exatamente isso que fez a empresa crescer de uma forma impressionante. Durante décadas, a Kodak dominou o mercado. Suas câmeras estavam em praticamente todos os lugares. Famílias inteiras cresceram usando produtos da marca. Grandes momentos da humanidade foram registrados através das lentes da Kodak. A empresa se tornou tão forte que seu nome virou praticamente sinônimo de fotografia. Quando alguém dizia que iria tirar uma foto, a Kodak estava presente na mente das pessoas. Ela não era apenas uma empresa. Ela era uma parte da cultura mundial. Mas existe algo que acontece com muitos gigantes. Depois de anos de sucesso, eles começam a acreditar que aquilo que trouxe a vitória no passado continuará funcionando para sempre. E esse foi o começo do problema. Porque enquanto a Kodak aproveitava seu domínio, o mundo começava a mudar. E uma nova tecnologia estava surgindo. A fotografia digital. E o mais surpreendente dessa história é que essa revolução não veio de fora. Ela nasceu dentro da própria Kodak. Em 1975, dentro dos laboratórios da Kodak, uma invenção que parecia simples naquele momento iria mudar para sempre a história da fotografia. Um engenheiro da empresa criou algo revolucionário. A primeira câmera digital da história. Ela era muito diferente das câmeras que conhecemos hoje. Era grande, pesada e tinha uma qualidade de imagem muito baixa. Mas o conceito era poderoso. Não precisava de filme. Não precisava revelar fotos. A imagem poderia ser transformada em um arquivo digital. Era o começo de uma nova era. A Kodak tinha criado o próprio futuro. Mas havia um grande problema. Esse futuro ameaçava o negócio que fazia a empresa ganhar bilhões. Os filmes fotográficos. Durante décadas, o verdadeiro dinheiro da Kodak não estava apenas nas câmeras. Estava nos filmes. Cada foto tirada significava mais vendas. Cada rolo vendido mantinha o império funcionando. E a câmera digital poderia acabar com tudo isso. Então a empresa tomou uma decisão que mudaria sua história. Em vez de acelerar a mudança, ela segurou o avanço. A Kodak acreditava que a fotografia digital ainda demoraria muitos anos para dominar o mercado. Ela acreditava que as pessoas continuariam usando filmes por muito tempo.
E durante alguns anos, essa decisão parecia fazer sentido. A empresa continuava enorme, continuava lucrando, continuava sendo uma das marcas mais fortes do mundo. Mas o problema das grandes empresas é que, às vezes, o sucesso pode criar uma falsa sensação de segurança. Enquanto a Kodak protegia o presente, outras empresas começaram a construir o futuro. A tecnologia digital começou a evoluir rapidamente. As câmeras ficaram menores. A qualidade das imagens melhorou. Os preços começaram a cair. E o comportamento das pessoas mudou. A fotografia deixou de ser algo que precisava ser planejado. Ela passou a ser algo instantâneo. As pessoas não queriam mais esperar dias para descobrir como uma foto tinha ficado. Elas queriam ver na hora. E foi nesse momento que o mundo começou a abandonar a fotografia tradicional. Mas a maior ameaça ainda estava chegando. Os celulares. Pouco a pouco, os telefones começaram a ganhar câmeras. E aquilo que antes precisava de um equipamento específico, começou a caber no bolso de qualquer pessoa. O celular virou câmera. A câmera virou parte da vida das pessoas. E a fotografia mudou para sempre. A Kodak tinha uma das tecnologias mais importantes da história. Mas ela estava presa ao modelo que havia feito ela crescer. E essa é uma das maiores ironias da história dos negócios. Às vezes, aquilo que faz uma empresa chegar ao topo é exatamente aquilo que impede ela de continuar lá. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no comando da Kodak naquela época, você teria abandonado o negócio tradicional para apostar em uma tecnologia nova? Ou teria tentado proteger o império que já existia? Deixa nos comentários o que você faria. Quero saber se, na sua opinião, a Kodak tinha uma chance de sobreviver ou se a queda já era inevitável. Enquanto a Kodak hesitava, o mundo continuava mudando. As câmeras digitais começaram a crescer. Os celulares começaram a ganhar câmeras. E as pessoas começaram a abandonar os filmes tradicionais. O consumidor mudou. Antes, era preciso esperar dias para revelar uma foto. Agora, era possível tirar uma imagem e ver o resultado na mesma hora. A Kodak estava tentando proteger o mundo antigo, enquanto o mundo já estava vivendo o futuro. E quando a empresa percebeu o tamanho da mudança, era tarde demais. A queda de um gigante nunca acontece de um dia para o outro. Primeiro vem a perda de espaço. Depois vem a perda de relevância. E quando a empresa percebe, o mercado já mudou sem ela. Em 2012, depois de anos enfrentando dificuldades financeiras, a Kodak entrou com pedido de falência. Uma empresa que já foi uma das maiores do planeta, agora enfrentava o momento mais difícil da sua história. O gigante da fotografia tinha caído. Mas a história da Kodak não termina no momento da queda. Porque mesmo depois de perder o domínio da fotografia, a empresa tentou encontrar um novo caminho. Depois da falência, a Kodak passou por uma grande transformação. Ela deixou de ser aquela gigante que dominava as câmeras e os filmes fotográficos, e começou a buscar espaço em outras áreas. A empresa passou a trabalhar com impressão, tecnologia, soluções para empresas e outros mercados. Mas existe uma diferença enorme entre sobreviver e continuar sendo um gigante. A Kodak continuou existindo. Seu nome ainda é conhecido. Sua história ainda é lembrada. Mas aquele império que um dia controlava a fotografia mundial nunca mais voltou. E talvez essa seja uma das partes mais interessantes dessa história. A Kodak não caiu porque era uma empresa ruim. Ela não caiu porque não tinha inteligência. Ela não caiu porque não tinha tecnologia. Na verdade, ela tinha tudo. Ela tinha uma marca poderosa. Ela tinha dinheiro. Ela tinha pessoas talentosas. E ela até tinha a invenção que mudaria o futuro. Mas faltou uma coisa: a coragem de abandonar o passado. A queda da Kodak mostra uma das maiores lições do mundo dos negócios. O mercado não espera ninguém. A tecnologia não para. E aquilo que funciona hoje pode se tornar ultrapassado amanhã. Muitas empresas chegam ao topo porque conseguem entender o mundo melhor do que seus concorrentes. Mas algumas acabam caindo porque param de entender para onde o mundo está indo. A Kodak viu a mudança chegando. Ela participou da criação dessa mudança.
mas teve medo do impacto que ela causaria no próprio império. E esse foi o maior erro. Ela tentou proteger o passado, enquanto o futuro já estava acontecendo. Essa história deixa uma pergunta importante. Quantas outras empresas já tiveram uma oportunidade de mudar, mas escolheram continuar fazendo aquilo que sempre funcionou? Porque muitas vezes o maior inimigo de um gigante não é um concorrente, é a própria dificuldade de mudar. A Kodak foi uma das maiores empresas da história da fotografia. Ela ajudou milhões de pessoas a guardar suas melhores lembranças. Mas também se tornou um dos maiores exemplos de que nenhum sucesso é permanente. Porque todo império precisa evoluir. Todo gigante precisa se adaptar. E quando um gigante deixa de acompanhar o mundo simplesmente segue sem ele. Essa foi a história da Kodak. Uma empresa que criou o futuro, mas acabou sendo derrotada por ele. Se você gosta de histórias de empresas que dominaram o mundo, construíram grandes impérios e depois encontraram o caminho da queda, se inscreva no Gigantes Caídos. Aqui você vai conhecer as histórias por trás dos maiores nomes que já existiram. Empresas que pareciam invencíveis, mas que provaram uma coisa: todo gigante pode cair.